No jogo, o time não foi brilhante tecnicamente, mas foi bem postado defensivamente e aguerrido, segundo ele. E ele pergunta: qual sua avaliação em relação à atuação do time nesta semifinal? Eu concordo plenamente. Como é um jogo muito equilibrado, um jogo tenso, né? A gente sabia que qualquer erro poderia ser fatal, né? Então, acho que tecnicamente não foi um jogo bom, acho, das duas equipes. Porque é uma decisão de duas equipes que se equivalem, né? Duas equipes que têm sua forma de pensar o jogo. Então, concordo plenamente. As duas equipes trabalharam bem no sentido de poder anular assim as forças um do outro, né? Acho que em algumas situações, principalmente no primeiro tempo, né, e um pouquinho no segundo, a gente faltou escolher um pouco melhor, né, o passe ou a decisão ali, porque a gente poderia ter feito, a gente teve espaço para poder talvez conseguir finalizar essas bolas no gol ali. A próxima pergunta é do Jorge Telmo, da Rádio A Voz, a Fiel e Tarde Tricolor. Anderson, por que você tirou o David e o Wellington Paulista, faltando pouco tempo para terminar o jogo e que iria para a cobrança de pênaltis? O Wellington não foi pouco tempo, não. O Wellington foi bem no começo do jogo, bem no começo do segundo tempo, acho que com uns 20 minutos. Pelo desgaste, gente. Eu não posso pensar em pênalti enquanto eu estou ali, ainda tem tempo ainda, né? E o David já tinha solicitado a troca já, eu tinha que trocar. E entrou o Crispim, que bateu muito bem o pênalti, é um jogador qualificado para isso. O Diego Tuvardi, do Globo Esporte, ele pergunta: Anderson, a atuação dentro dos 90 minutos te agradou? O que o Fortaleza não repetiu hoje daquela vitória em cima do Bahia no último confronto? Eu acho que o confronto, um jogo decisivo, assim, de duas equipes que se equivalem muito, é detalhe, né? Então todo mundo tem suas precauções, é um jogo mais disputado, é um jogo tenso, a gente sabia que qualquer erro, a gente não poderia ter chance de poder reverter. Um jogo classificatório é diferente, gente. Um jogo classificatório, você sabe que se um resultado acontecer ali, você tem chance de poder recuperar. Então a gente planejou o jogo para jogar para frente, para poder buscar o resultado, mas tinha do outro lado uma equipe também que pensava da mesma forma, que pensava em neutralizar as nossas armas, nossas forças. Então é um jogo equilibrado. Você vai ver assim que todas as situações foram poucas, né, de ambos os lados. Tecnicamente não foi um jogo bom, acho que de nenhuma das duas equipes, em função muito dessa tensão decisiva, assim, né? A gente vê aí, as finais sempre são finais, semifinais, são sempre jogos muito tensos, né? O Anderson Azevedo, do Futebolês: por que escolher a estratégia de tentar mais segurar o Bahia do que tentar agredir mais e deixar em campo o Robson, que não apareceu no jogo, e tirar o Wellington Paulista, que é um dos principais cobradores? Cara, o Robson é um grande cobrador. Então, assim, falar agora de quem errou é falar daquilo que aconteceu. Todos eles são bons cobradores. O Wellington outro dia perdeu duas oportunidades, 2 pênaltis seguidos. É só a gente lembrar também um pouquinho atrás, um jogo contra o Curitiba, que é um excelente cobrador. Então, pênalti não é só questão técnica, é questão emocional também. Isso a gente não pode controlar. Agora ficar falando assim, por que fulano saiu, por que o outro entrou, por que o outro bateu, por que o outro não bateu. Todos os atletas que bateram, e nós estamos treinando pênalti, não é agora não, nós estamos treinando pênalti desde a época da Copa do Brasil. Essa semana, a semana inteira nós treinamos pênalti, mas não mesmo treinando, a gente não reproduz o que é a tensão, o aspecto emocional que é bater um pênalti. E não é à toa que os melhores jogadores do mundo já perderam o pênalti, porque é uma situação tensa, né? Só quem já teve dentro do campo pode ter uma noção da responsabilidade que é fazer uma cobrança de pênalti numa decisão. O Robson Cardoso, da Web Rádio Voz do Repórter: Anderson, qual o porquê de abrir mão da criação no primeiro tempo de partida? A gente não abriu, muito pelo contrário. O que a gente buscou, na verdade, foi neutralizar algumas ações do Bahia, liberar os 2 laterais mais, entendeu? Deixar os 2 laterais funcionarem ao mesmo tempo. A gente teve bons momentos ali no primeiro tempo, transições boas, assim, chegadas boas. A nossa ideia era totalmente diferente, era para poder ter uma equipe que pudesse transitar rápido, que pudesse buscar essa alternativa. A gente sabia que eles forçariam muito a bola ali por dentro, então a gente reforçou aquele tripé ali para que a gente pudesse roubar essa bola e transitar, e principalmente deixar os 3 atacantes numa situação mais favorável. Isso aconteceu bastante no primeiro tempo,
Como eu falei, a gente errou muito no último passe, na hora de finalizar, na hora de deixar o colega numa situação melhor para o gol ali. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM. Anderson, após alternar escalações de meias de criação em diversos jogos, qual a razão de optar por 3 volantes num jogo tão decisivo? Já acabei de explicar. O Guilherme de Andrade, do portal Futebol Cearense. O Fortaleza, mais uma vez, teve uma atuação bem abaixo daquilo que é esperado, segundo ele. Ele também disse que a sua equipe, Anderson, mais uma vez teve uma semana inteira para treinar e evoluir naquilo que é necessário. E ele pergunta, o que faltou para o time cearense conseguir aproveitar melhor esse período maior de treinamentos? As pessoas acham que a semana de treinamento a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não é assim, gente. A gente está formatando uma equipe em cima de muitas modificações. É uma equipe completamente diferente da equipe que terminou o ano passado. A gente está trabalhando, fazendo os encaixes e a gente não teve tempo nenhum de trabalhar. Essa semana a gente está trabalhando para recuperar a atleta da sequência de jogos que nós tivemos. A situação que aconteceu com o Bahia hoje, nós passamos vários jogos decisivos, Copa do Brasil, de ter que atravessar o país de norte a sul para poder jogar. Então, a gente sabe que a formatação de uma equipe não é uma semana que vai fazer com que a gente possa estar pronto, entendeu? A gente tem muita coisa ainda que evoluir. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção. Anderson, o Fortaleza insistiu muito na bola aérea, com uma dupla de zagueiros do Bahia, cada um com 1,94 m. E ele pergunta, por que tanta insistência? Às vezes os espaços acontecem, não é uma orientação minha não, mas às vezes os espaços acontecem pelo lado, você tem que chegar e cruzar, e a gente teve situações para poder chegar com a bola no chão, como eu falei, nós erramos muito esse último passe, que é um passe fundamental para a gente poder finalizar. O João Pedro Oliveira, da Maracanã UFM. A sua escalação inicial, Anderson, teve um tripé com volantes Blanco e Ederson Jus. Ele pergunta, acredita que a escolha por essa estratégia do time perdeu criatividade na armação das jogadas? Eu acho que agora tudo que a gente fez passa a ser errado, entendeu? Se ganhasse, poderia ser uma coisa certa. Então é difícil, são opiniões, eu respeito, mas é uma escolha, né? A gente treinou a semana com o Felipe, né? Infelizmente o Felipe teve um problema hoje pela manhã, não pôde participar do jogo. A gente fez a escolha que a gente achou que fosse melhor para iniciar a partida. Para a gente finalizar, o Cacá Nogueira, do Web Active e FM Fortaleza. Anderson, o Fortaleza não conseguiu furar esse bloqueio do Bahia. E ele pergunta qual foi o ponto fraco do time hoje, do Fortaleza. Nós não conseguimos furar eles, né, defensivamente, eles também não conseguiram fazer isso com a gente, que é uma equipe que tem muita transição, jogadores extremamente rápidos, jogadores que sempre finalizam, né, jogadores que estão acostumados a transitar, uma equipe acostumada. Então foi um jogo equilibrado, gente. Infelizmente para o nosso torcedor, a gente não queria um outro resultado, a gente queria ir para uma final, a gente trabalhou para isso, a gente está remontando o time, mas sabendo que a gente tem muita coisa ainda para poder melhorar. Atletas que estão chegando, atletas que ainda precisam de um tempo assim, de adaptação, mas a gente brigou com todas as equipes de igual para igual, sem nenhuma dificuldade, ninguém foi superior assim para poder falar que a gente foi atropelado em alguma situação. Não, um jogo equilibrado, 2 times de Série A, 2 times com suas propostas, são situações que a gente tem que enaltecer e é claro, ninguém está feliz, cara. Está todo mundo muito triste, nosso vestiário é um vestiário porque a gente queria mais, cara. A gente queria mais. Nós fizemos a melhor campanha, a gente está vindo de uma sequência de 5 vitórias seguidas, a gente tem conseguido reverter muita situação, mas hoje, infelizmente, não foi possível. Isso, muito obrigado. Nada.